Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mais uma classe de língua espanhola. Professor Matheus aqui. Espero que vocês estejam todos bem. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquela série só sobre numerais em espanhol que eu falei no vídeo passado, certo? Então, na aula passada nós introduzimos os numerais em espanhol e nós falamos sobre os números cardinais de 0 a 29, certo? E na aula de hoje nós vamos aí ver como é que nós dizemos los cardinales a partir de 30 em espanhol. Então, como é que nós expressamos os números cardinais a partir de 30 em espanhol, certo? Caso você queira revisar a aula anterior, ou caso você não tenha assistido ainda, o vídeo vai estar aqui nos cards, é só clicar para revisar, certo? E no fim desse vídeo vão ter algumas atividades aí para praticar esse conteúdo. Então, fica comigo aí até o final. Ojo, e vamos a empezar. Bom, então primeiro eu coloquei aqui os números de 30 a 39 em espanhol, certo? Então eu vou falar aqui de um por um e você repete comigo aí para praticar, certo? Então primeiro nós temos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Então, como vocês podem observar aqui, ao contrário dos numerais que nós vimos semana passada, do 21 ao 29, a partir do número 30, os numerais vão ser ligados pela conjunção I, né? Esse Y aí em espanhol. Assim como nós escrevemos o E em português com som de I, né? Então, essa conjunção em espanhol é o Y, e nós vamos fazer a junção aí da dezena com a unidade a partir da conjunção Y. Então, nós dizemos 31 com a conjunção Y, certo? Do número 21 ao 29, como nós vimos, essas duas palavras, né, o número da dezena 20 com o número da unidade, elas são apocopadas, elas são juntas numa mesma palavra. Então, nós dizemos 21, tudo junto. E isso acontece até o 29. Só que a partir do 30, né, 31, 32, etc., até o 99, assim como em português, esses números vão ser ligados pela conjunção I, certo? Só que esse I, em espanhol, é escrito com o Y. Por isso, como vocês podem observar, é 31 com o Y, 32 e assim por diante, certo? Um outro detalhe aí é em relação à palavra uno, né? O número 1. Como nós vimos também na aula anterior, o número 1 ele sofre algumas variações, não é? Ele pode virar un ou pode virar una. Isso vai acontecer também com todos os números que tiverem o número 1, certo? Então, 31, 41, 51, todos esses números que tiverem o número 1, eles vão ocorrer essa mesma variação, né? Então, se você está dizendo esse número 1 antes de um substantivo masculino, então esse uno vira un. Como, por exemplo, o gatos, ali, né, substantivo masculino, então nós dizemos tengo 31 gatos e não tengo 31 gatos, certo? Se gatos é substantivo masculino, eu tenho que dizer un e não uno. E se for um substantivo feminino, aí esse uno vira una. Então, tengo 31 gatas, certo? Essa é a única variação que vai ocorrer. Isso vai acontecer com todos os números a partir do 30. Então, 40, 50, 60, etc., todos vão ser ligados com essa conjunção Y e o número 1 vai sofrer essas alterações, certo? Aqui eu coloquei as dezenas, né, de 40 a 90 e mais o número 100, que é para a gente praticar. Então, vamos lá, repete aí comigo. 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. E aí, como vocês podem observar, assim como em português, em espanhol nós temos 100 e ciento. E qual a diferença entre os dois, pessoal? Então, o ciento, que em português nós dizemos cento, né? Ele vai vir antes de qualquer número até 99. Então, por exemplo, eu digo 101,
102, 103, etc., até 199. Agora, se esse ciento vier antes de qualquer substantivo, aí eu digo somente o cien. Então, por exemplo, quilômetros, eu não vou dizer ciento quilômetros. Assim como em português eu também não digo cento quilômetros, eu digo 100 quilômetros. Então, em espanhol eu vou dizer cien quilômetros. Ou, por exemplo, personas. Então, 100 pessoas em espanhol eu vou dizer cien personas e não ciento personas, certo? Então, antes de qualquer substantivo, o ciento vira cien. E aí nós temos as centenas, certo? De 200 a 900. Então, repete aí comigo que é bem simples, é quase igual em português. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, certo? E um detalhe sobre essas centenas é que elas vão variar em gênero. Então, se nós tivermos um substantivo feminino, aí nós não vamos dizer 200 ou 300. Nós vamos mudar esse tos final para tas. Então, por exemplo, se tiver 200 homens, eu vou dizer em espanhol 200 hombres. Mas se tiver 200 mulheres, esse 200 vira 200. Assim como acontece em português, então é super simples de entender. Então eu vou dizer 200 mulheres, 500 chicas. 200 mulheres, 500 garotas, certo? Os números de 200 a 900, eles variam em gênero. Então vão ter uma palavra masculina e uma palavra feminina, certo? E aqui nós temos os números a partir de 1000. Então, em espanhol, o 1000 nós dizemos como em português, né? 1000, só que o L ele é pronunciado. Então, nós vamos dizer mil. Mil. E aí eu coloquei alguns exemplos a mais. Então, por exemplo, 1200 nós vamos dizer 1200. 1259, 1259. 2000 nós vamos dizer 2000. 100.000, 100.000. E assim por diante, certo? Um detalhe aí, pessoal, é que esse uso da conjunção i, né? O i que liga números, ele só vai ser usado em espanhol entre dezenas e unidades. Então, em português, eu vou dizer, por exemplo, 149. Então, eu repito esse i várias vezes, né? Em espanhol, ele só vai ser usado entre dezenas e unidades. Então, se em português eu digo 149, em espanhol vai ser somente 149. O i somente ali separando a dezena da unidade, certo? Ou, por exemplo, em português eu vou dizer 1149. Em espanhol vai ficar somente 1149. Outro exemplo ali é com 1200, né? Então, em português eu digo 1200. Como não tem nenhuma dezena e nenhuma unidade, então eu vou dizer em espanhol somente 1200 sem a conjunção i, certo? E aqui nós temos um detalhe aí sobre os números a partir do milhão. Então, em espanhol, nós dizemos un millón, acrescenta-se mais 3 zeros, e aí nós temos o mil millones, acrescenta-se mais 3 zeros e nós temos o un billón. Isso varia em português porque no português do Brasil, imediatamente após o milhão, eu tenho o bilhão, né? Em espanhol, isso não é da mesma forma. Então, depois do milhão, eu tenho o mil millones, que em português vai ser o nosso bilhão, certo? E depois do mil millones é que eu tenho o un billón, que em português vai ser o trilhão, certo? Então, toda vez que eu estiver vendo, lendo ou escutando algum número, né, relacionado a esse billón em espanhol, lembrem que em português isso vai ser um número muito maior, porque equivale ao nosso trilhão, certo? Então, um billón em espanhol, em português vai ser um trilhão. E um outro detalhe é que esses números aqui, né, o billón e o billón,
eles são usados, assim como em português, como substantivos. Então, eu uso a conjunção, a preposição de. Né? Então, eu digo, assim como em português, 1 milhão de dólares e não 1 milhão de dólares. Então, eu tenho que dizer o de ali. 1 millón de dólares ou varios billones de pesos. Depois do milhão e do bilhão, assim como em português, em espanhol também vai vir o de. Certo, pessoal? E agora vamos para os exercícios. Então vamos lá. Na primeira questão, eu coloquei aí todas as dezenas, né, do 30 ao 90, as dezenas que nós não tínhamos visto ainda. E aí a tarefa de vocês aqui é somente ligar a dezena que está de um lado, em algarismo, à palavra que se refere a essa dezena que está do outro lado. Certo? É super simples. Na questão 2, aí nós temos os números de dezenas, mas aí juntando dezena e unidade. Então, como eu disse a vocês, em espanhol a gente vai ligar os números a partir da conjunção i, que se escreve em espanhol y. E aqui vocês têm várias dezenas aí juntas com unidades, e vocês vão escrever esses números junto, né, utilizando a conjunção i. Então, 30i2, 30i3, vocês vão escrever todos esses números usando a conjunção i, certo? Na questão 3, vocês têm aí as centenas, de um lado em algarismos, e do outro lado as palavras que se referem a essas centenas. Então, assim como na primeira questão, vocês vão ligar o algarismo à palavra que descreve esse algarismo em espanhol. Também super simples. Por último, nós temos aí aquela questão da conjunção y, que em espanhol ela só é utilizada entre dezenas e unidades. Então, por exemplo, 1998, em português eu digo 1998. Mas em espanhol vai ficar somente 1998. Então esse y aí só vai aparecer no final entre os dois últimos números, certo? Que se refere à dezena e à unidade. E aí vocês vão fazer a mesma coisa nesses exemplos. Então nós temos o primeiro exemplo, o escritor colombiano Gabriel García Márquez nasceu em... Como é que eu escrevo esse número em espanhol? Escreve aí no caderno. La escritora mexicana Elena Poniatowska nasceu em... Escreve aí. E o escritor panameño Rogelio Sinan murió em... Escreve aí o ano que ele morreu. Certo, pessoal? Então, por essa semana é isso. Estudem, pratiquem e hasta luego. Adiós.